Aqueles dois, Caio Fernando Abreu. A verdade é que não havia mais ninguém em volta. Meses depois, não no começo, quando não havia ainda intimidade para isso, um deles diria que a repartição era como um deserto de almas. O outro concordou sorrindo, orgulhoso e sabendo se excluir. E longamente então, entre cervejas, trocaram ácidos comentários sobre as mulheres mal amadas e vorazes, os papos de futebol, amigo secreto, lista de presentes, bookmaker, bicho, endereços de cartomante, cliques no relógio de ponto, de vez em quando salgadinhos no fim do expediente, champanhe nacional em copos de plástico. Num deserto de almas, também desertas, uma alma especial reconhece de imediato a outra. Talvez por isso, quem sabe. Mas nenhum deles se perguntou. Não chegaram a usar palavras como especial, diferente ou qualquer outra assim. Apesar de serem fusões, terem se reconhecido no primeiro segundo do primeiro minuto, acontece, porém, que não tinham preparo algum para dar nome às emoções, nem mesmo para tentar entendê-las. Não que fossem muito jovens, incultos demais, ou mesmo um pouco burros. Raul 1 ano mais que 30, Saul 1 ano a menos. Mas as diferenças entre eles não se limitavam a esse tempo, a essas letras. Raul vinha de um casamento fracassado, 3 anos e nenhum filho. Saul de um noivado tão interminável que terminara um dia. E um curso frustrado de arquitetura. Talvez por isso desenhava só rostos, com enormes olhos sem íris nem pupilas. Raul ouvia músicas e às vezes de cor pegava o violão e cantava, principalmente velhos boleros em espanhol. E cinema, os dois gostavam. Passaram o mesmo concurso para a mesma firma, mas não se encontraram durante os exames. Foram apresentados no primeiro dia de trabalho de cada um. Disseram: prazer, Raul. Prazer, Saul. Como é esse seu nome? Sorrindo, divertidos na coincidência, foram discretos, porque eram novos na firma. E a gente, afinal, nunca sabe onde está pisando. Tentaram afastar-se quase imediatamente, deliberando limitarem-se a um cotidiano. Oi, tudo bem? Ou no máximo em festa cordial. E o fim de semana então? Mas desde o princípio alguma coisa, fato, acho, sinais, quem saberá, conspirava contra. Ou a favor, por que não? Aqueles dois. Suas mesas ficavam lado a lado, 9 horas diárias, com intervalo de uma para o almoço. E perdido no meio daquilo, Raul, ou teria sido Saul, meses depois chamaria de um deserto de almas, para não sentirem tanto frio, tanta sede, ou simplesmente por serem humanos, sem querer justificá-los, ou ao contrário, justificando-os plena e profundamente. Enfim, que mais restava aqueles dois, se não pouco a pouco se aproximarem, se conhecerem, se misturarem? Pois foi o que aconteceu, mas foi tão lentamente que mal perceberam. Eram 2 moços sozinhos. Raul viera do norte, Saul do sul. Naquela cidade, todos vinham do norte, do sul, do centro, do leste. E com isso quero dizer que esses detalhes não os tornariam especialmente diferentes. Mas no deserto em volta, todos os outros tinham referências. Uma mulher, um tio, uma mãe, uma amante. Eles não tinham ninguém naquela cidade, de certa forma. Também nenhuma outra, a não ser a si próprios. Poderiam dizer também que não tinham nada, mas não seriam inteiramente verdadeiros. Além do violão, Raul tinha um telefone alugado, um toca-disco com rádio e um sabiá na gaiola, chamado Carlos Gardel. Saul, uma televisão colorida com imagem fantástica.
caderno de desenho, vidro de tinta Nanquim e um livro com reproduções de Van Gogh. Na parede do quarto, uma outra reprodução também de Van Gogh. Aquele quadro, com a cadeira de palhinha parecendo torta, a cama estreita e as tábuas manchadas do assoalho, deitado, Saul tinha às vezes a impressão de que o quadro era um espelho refletindo quase fotograficamente o próprio quarto, ausente apenas si mesmo. Quase sempre era nessas ocasiões que desenhava. Eram dois moços bonitos, todos achados. As mulheres da repartição, casadas, solteiras, ficaram nervosas quando eles surgiram. Tão altos e altivos. Comentou de olhos arregalados uma secretária. Ao contrário dos outros homens, alguns até mais jovens, nenhum deles tinha barriga ou aquela postura desalentada de quem carimba ou datilógrafa papéis 8 horas por dia. Moreno, de barba forte, azulando o rosto. Raul era um pouco mais definido, com sua voz de baixo profundo, tão adequado aos boleros amargos que gostava de cantar. Tinham a mesma altura, o mesmo porte, mas Saul parecia um pouco menor e mais frágil, talvez pelos cabelos claros, cheios de caracóis minutos, olhos assustadiços, azul desmaiado. Eram bonitos outros. Diziam as moças, Um doce de olhar. sem terem exatamente consciência disso, quando juntos, os dois aprumavam ainda mais o porte. E, por assim dizer, quase cintilavam, o bonito de dentro de um, estimulando o bonito de fora do outro e vice-versa. Como se houvesse entre aqueles dois uma estranha e secreta harmonia. Cruzaram-se, silenciosos, mas cordiais, junto à garrafa térmica do cafezinho, comentando o tempo ou a chatice do trabalho. Depois voltavam às suas mesas. Muito de vez em quando, um pedia fogo ou um cigarro ao outro. E quase sempre trocavam frases como: tanta vontade de parar, mas nunca tentei, ou já tentei tanto que agora desisti. Durou tempo aquilo, e teria durado muito mais, porque serem assim, fechados, quase remotos, era um jeito que traziam de longe, do norte, do sul, de dentro, talvez. Até um dia em que Saul chegou atrasado e, respondendo a um vago o que houve, contou que tinha ficado até tarde assistindo a um velho filme na televisão. Por educação ou cumprindo o ritual ou apenas para que o outro não se sentisse mal, chegando quase às 11, apressado, barba por fazer, Raul deteve os dedos sobre o teclado da máquina e perguntou: que filme? Infâmia! Saul contou baixo. Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, um filme muito antigo, ninguém conhece. Raul olhou devagar e mais atento. Como ninguém conhece? Eu conheço e gosto muito. Não é aquela história das duas professoras que, abalado, convidou Saul para um café. E no que restava daquela manhã muito fria de junho, prédio feio, mais do que nunca parecendo uma prisão ou clínica psiquiátrica, falaram sem parar sobre o filme. Outros filmes vieram nos dias seguintes e tão naturalmente como se de alguma forma fosse inevitável. Também vieram histórias pessoais, passados, alguns sonhos, pequenas esperanças e sobretudo queixas. Daquela firma, daquela vida, daquele norte, confessaram uma tarde cinza de sexta, apertado no fundo do peito. Durante aquele fim de semana, obscuramente desejaram pela primeira vez, um em sua kitnet, outro no quarto de pensão, que o sábado e o domingo caminhassem depressa para dobrar a curva da meia-noite e novamente desaguar na manhã de segunda-feira, quando outra vez se encontrariam para um café. Assim foi, e contaram um que tinha bebido além da conta, outro que dormira quase o tempo todo. De muitas coisas falaram aqueles dois, nessa manhã, menos da falta um do outro, que sequer sabiam claramente ter sentido. Atentas, as moças em volta providenciavam esticadas aos bares depois do expediente.